Boas histórias merecem ser eternizadas. E nada melhor que um livro para fazer deste conteúdo algo imortalizado. A editora Choba é um caminho sem qualquer burocracia para quem sonha em publicar sua história. Que tal realizar este sonho? Conheça a editora Choba. O que era para ser um favorzinho entre família acabou virando oportunidade de negócio. Foi aí que os irmãos João Lucas e Thiago Choba fundaram a editora Choba. Assim, um belo dia assim, eu estava procurando, né, como que funcionava a questão de publicação de livro no Brasil. Eu sempre li muito, né, desde pequeno. E eu comecei a procurar para ver como funcionava. E eu percebi assim, existiam pouquíssimas editoras, né, que divulgavam assim uma espécie de assessoria para aquele autor que estivesse começando. E eu conversei com o meu irmão, que é o João, que é meu sócio, né, e a gente teve a ideia de começar a oferecer algum serviço para esses autores. Primeiro entender como funcionava esse processo para eles e depois oferecer esses serviços para eles também. A editora se destaca no mercado pelo atendimento, pelo suporte e oportunidade dado ao escritor, auxiliando em todo o processo de criação, finalização e ponto de venda do livro. Na verdade, hoje a Choba é uma editora completa. Tudo que o autor precisa, ele vai ter aqui dentro, né? Desde uma capa até uma diagramação, a própria revisão do livro, a distribuição, que é um ponto bastante crítico e importante do mercado, toda a parte de divulgação, de venda e até de promoção do livro, de acordo com cada autor, tá? Tem autores que já vêm com uma bagagem pronta e tem autores que a gente tem que desenvolver isso ao longo do tempo. Mais do que vender livros, a Choba vende sonhos. Há quase 10 anos no mercado, a editora te dá aquela forcinha desde o início do processo de publicação do seu livro até o final. No Brasil, são mais de 50 mil títulos publicados por ano. Quem sabe o próximo seja o seu. O que eu acho importante ressaltar é que assim, o mercado editorial ele é muito fechado. Então, assim, de cada 10 contatos que o autor ele acaba fazendo, ele recebe pelo menos uns 9 não. Senão se ele não acaba tendo assim, pelo menos 10 oportunidades negadas para ele. E assim, a gente sempre como editora, como Choba, né, o nosso foco sempre foi trazer duas coisas para esses autores. Primeiro, oportunidade, né, então trazer realmente uma esperança para aquele autor que procura publicar, seja ele a primeira publicação, segunda, terceira, seja ela qual for, né? E a questão do atendimento, então estreitar o relacionamento com esse autor. É bom lembrar que quando se fala em editora, a primeira referência que vem à memória é sobre a impressão do material, mas há uma grande diferença entre imprimir e fazer a edição do exemplar. A editora basicamente hoje está preocupada com o trabalho do autor, né? Claro que assim, a gente tem a questão da gráfica, que é o final do processo, então o livro tem que ser impresso, mas muita gente confunde esse papel. Todo mundo liga aqui e pergunta assim, onde que é a gráfica? Não, onde que é a editora, né? Porque a editora é muito mais um processo relacional entre autor e editora, que toma muito mais tempo, tem um processo por trás, para só depois ter o processo gráfico no final, né? Claro que os dois processos são extremamente importantes, não tem como a gente desvincular um do outro, mas assim, a editora é bastante importante por quê? Porque além de fazer a capa, de deixar o texto bonito e tudo mais, tem a questão do relacionamento com o autor, então a gente não pode simplesmente imprimir o livro. A gente tem na verdade, uma boa passagem com ele durante todo esse processo até chegar na impressão. Depois do livro já impresso, a editora entra em cena novamente, desta vez dando o suporte necessário para o lançamento do livro e a distribuição dos exemplares nas melhores livrarias do país. Depois do livro pronto, impresso e assim, com as caixas que chegam na editora, a gente começa a trabalhar daí o pós-edição, né, que é basicamente a gente distribuir esse material e divulgar esse material, né? São dois processos que estão interligados, então a gente não pode somente divulgar e não ter onde comprar o livro, ou a gente não pode somente colocar o livro no ponto de venda e não ter divulgação nenhuma em cima daquilo, né? Então são processos bastante importantes, né, que algumas editoras pecam nesse sentido. Hoje a gente trabalha com livrarias do Brasil todo, né, tanto o site da editora que consegue atender essa demanda, quanto livrarias físicas mesmo. A gente tem algumas dificuldades aí que são aparentes no mercado como um todo, mas a gente, modéstia à parte, a gente consegue passear bem no meio de cada uma. Com relação à divulgação, tem autores que querem fazer um evento de lançamento, tem autores que querem fazer uma assessoria de imprensa para impulsionar a promoção desse livro, para deixar o livro mais evidente para o mercado. E tem autores que são um pouco mais restritos e querem fazer um lançamento ou algo mais fechado para a família e para amigos, né? Então vai depender muito de cada objetivo e de cada livro mesmo. Alguns autores já são preparados para fazer o que a gente chama de mercado de trade, né? Mercado de troca. Então eles já são autores comerciais, eles precisam lançar o livro e vender. Né? E tem autores que assim, a gente entende que a necessidade dele é só realizar um sonho, é só deixar algo mais restrito para ele mesmo. Então conforme essa necessidade,
a Shoba vai trabalhar para encaixar esse autor no modelo mais comercial ou no modelo um pouco mais restrito. A nossa principal preocupação com relação ao atendimento para os autores é entender que existe uma expectativa com relação àquela publicação e principalmente existe um sonho por trás da publicação. Então, seja um livro de poesia, seja um livro, um romance, seja um livro técnico, um livro com uma pegada mais acadêmica, né, sempre tem um sonho, tem uma expectativa por trás. Então, a questão do nosso atendimento está sempre voltado a realizar esse sonho para o autor e a realizar o nosso sonho como editor, né, que é ver aquele livro emplacado numa prateleira, ver aquele livro sendo um sucesso de venda e por aí vai. Não importa realmente qual que é o seu tipo de livro, se é poesia, se de repente é um livro técnico, um livro acadêmico, é uma ficção nacional, de repente é um livro de medicina, não importa, né? Eu acho que cada livro ele tem o seu valor e eu acho que assim, ninguém pode chegar para o autor e falar assim, o seu livro não presta. E é aí que a gente trabalha, né? Eu acho que primeiro de tudo a gente tenta trabalhar para dar essa segurança para o autor, de mostrar para ele que o trabalho dele tem um fim, tem um objetivo e ele pode ser um sucesso, né? Então, primeiro de tudo é criar essa visão no autor, que o trabalho dele é um bom trabalho, e segundo é conseguir trabalhar com ele esse livro, essa publicação. E hoje a Shoba trabalha também com o livro digital. Além do impresso, os autores também têm a possibilidade de lançar esse material no formato digital, né, que é uma realidade no mercado hoje. Muito embora as pessoas ainda prefiram papel, mas a tecnologia é um caminho sem volta. Então o mercado de e-books vem crescendo no Brasil. Vai demorar bastante para acompanhar o crescimento do impresso, mas são essas duas vertentes que a gente trabalha também. Se o seu sonho é ter um livro publicado, a editora Shoba pode te ajudar. Entre em contato e compartilhe as suas ideias com o mundo. Escreva a sua história!